Olá pessoal, vou dar continuidade aqui à parte de cilindro, só que agora a gente vai trabalhar áreas e volumes, né? No vídeo anterior a gente conheceu um pouco do cilindro planificado, seus elementos, né? Cilindro de revolução, então aqui e a secção meridiana. Aqui a gente vai trabalhar aqui a parte de como descobrir a área ou as áreas e o volume do cilindro, certo? De cada cilindro. Então, eu tenho aqui, ó, primeiramente eu vou começar com a base, as minhas bases, né? A base do cilindro. Então, eu coloquei aqui, ó, a base do cilindro é uma circunferência, certo? Então, eu vou trabalhar com esse cilindro a parte da área de uma circunferência, né? Comprimento e área. Ok? Então, coloquei aqui as duas fórmulas que vocês já devem ter visto, né? Relembraram aí no primeiro ano? Então, as duas fórmulas que eu vou trabalhar, que é comprimento e área. O comprimento da circunferência, né? Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Π, a letra grega π, que equivale a 3,14. Então, aqui o comprimento, para eu calcular o comprimento da circunferência. Então, eu tenho aqui, ó, a minha base é uma circunferência. Se eu quiser calcular apenas essa linhazinha aqui, ó, em torno da circunferência, né, só o círculozinho aqui, eu vou utilizar o quê? 2 vezes π vezes o raio. Vai lhe dar o raio, você substitui e encontra o valor. Só multiplicar tudo, né? Então, o comprimento é essa linha aqui, ó, ao redor da circunferência que forma ela. Então, o comprimento, ok? Área, a área da base, né? Comprimento da circunferência da base. Área da base é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Então, eu tenho aqui o comprimento da minha base e tenho a área dessa mesma base. Comprimento 2 vezes π vezes raio, ou eu, como eu digo mesmo, 2 pirralho, né? 2 pirralhozinho. E a área da base, π vezes raio ao quadrado, ou pirralho ao quadrado, certo? Então, eu tenho aqui, primeiramente, eu tenho que trabalhar, né? Lembrar que o cilindro, ele é formado por bases circulares. Então, eu vou trabalhar com essas duas formas. Depois, eu tenho aqui, eu vou mostrar aqui a lateral. A lateral do meu cilindro. A lateral, como eu falei para vocês, é retângulo, né? Ele forma um retângulo. E outra observação, pessoal. Essa linha aqui da circunferência da minha base, essa linha que forma ela, né? É a mesma linha, ou ela se une à linha que forma o meu retângulo. Então, quando eu abro o retângulo, né? Quando eu faço ele planificado, eu vou ficar aqui com a linha do comprimento. O comprimento do meu retângulo é o mesmo comprimento da minha base. O comprimento do meu retângulo é o mesmo comprimento da minha base. Então, como eu coloquei aqui a figura, ó, quando eu planifico, esse comprimento aqui do retângulo é o comprimento que vai se unir ao comprimento da base. E como é que eu calculo o comprimento da minha base? 2 vezes π vezes o raio, certo? E a altura desse retângulozinho aqui é a altura do cilindro. Então, como é que eu calculo a área lateral? A área lateral é o cálculo da área de um retângulo. E como é a área de um retângulo? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, né? Então, esse comprimentozinho aqui, ele vai me dar o comprimento que é o mesmo da base. Então, área lateral, 2 vezes π vezes o raio. Isso daqui é o comprimento da base, que é o mesmo comprimento do retângulo, né? Da lateral. Então, 2 vezes π vezes o raio, vezes
a altura desse cilindro ou a altura desse retângulo, que é o mesmo. Então, área lateral, 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura. 2π raio vezes a altura, ok? A partir daqui, né, eu posso calcular, assim, o meu volume e minha área total, a área total do cilindro. Vamos aqui no volume. O volume do cilindro, eu quero saber qual é a capacidade desse cilindro, o que é que eu posso colocar dentro desse cilindro, né? Então, para eu saber qual é a capacidade dele, né, se quisesse encher ele aqui de um líquido ou algum sólidozinho aqui, eu queria saber a capacidade dele. Para eu fazer isso, eu vou utilizar o volume, a fórmula do volume, que é área da base vezes a altura. A área da base eu coloquei bem aqui, ó. Como é a área da base? Π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base, ó, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, eu coloquei aqui que o volume é você multiplicar a área da base vezes a altura. Então, você pega aqui, né, que é a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Pega lá o valor do raio que vai ser dado, substitui, né, eleva ao quadrado, multiplica por π e depois multiplica pela altura. Lembrando que π é a letra grega que equivale a 3,14, né, que a gente utiliza normalmente. Então, aqui eu tenho volume, fórmula da área total do cilindro. O volume eu queria saber o que cabe aqui dentro do cilindro. A área do cilindro, a área total, eu quero a superfície dele. Por exemplo, aqui esse cilindro aqui, ele está coberto com EVA, né? Então, se eu quisesse saber o quanto de EVA eu posso usar aqui, eu tenho que usar, seria a área. Eu vou cobrir esse cilindro com EVA. Quanto de EVA eu preciso? É porque eu estou pedindo a área desse cilindro para eu poder cortar o EVA e cobrir ele todinho, né? Para eu formar essa superfície aqui externa do cilindro. Então, eu tenho aqui, ó, área total. Área total são as duas bases com a lateral. Então, eu tenho que calcular a área das duas bases mais a área lateral do cilindro. E aí eu coloquei aqui a formulazinha, né? Área total. 2 vezes a área da base. Eu tenho duas bases, tem que ser 2 vezes a área da base, né? Mais a área lateral. Então, nesse caso aqui, eu tenho que saber, quando for fazer encontrar o valor da área total, eu tenho que saber que, para eu ter a área total, calculo a área das duas bases, mais a área lateral. Então, eu coloquei aqui especificando que o que é a área da base? A área é π vezes o raio ao quadrado. Como são duas bases, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, né? Mais 2 vezes π vezes o raio e vezes a altura, a área lateral que a gente já viu aqui. Então, aqui eu tenho as fórmulas necessárias para eu trabalhar a parte de volume, de área total do cilindro, também a área da base, comprimento da base, comprimento da lateral, isso tudo a gente vai ver aqui, né? Mais uma vez, reforçando que eu também vou enviar os slides para vocês darem uma olhada, ler, pesquisar. Se tiver alguma dúvida mais, pode entrar em contato comigo, né? Vocês estão com o meu número do WhatsApp, tem o meu e-mail, né? E podem mandar para mim alguma dúvida e tentar resolver as atividades da melhor forma possível. Como falei, a gente está em casa, está tendo essas aulas à distância, vocês estão aprendendo a estudar de uma forma diferente e nós, professores, estamos aprendendo também a dar aula diferente, né? Eu estava só passando slides para vocês, mas
para mim não é a mesma coisa, eu tenho que explicar, eu preciso explicar, porque eu coloco um monte de coisa e acaba o aluno ficando cheio de dúvida. Então, espero que eu possa ajudar aí a tirar a dúvida de vocês, tá bom? Tchau, pessoal!